noite a todos. Quem não me conhece, por favor, levanta a mão. Uau! Muito bem, muito prazer. Meu nome é Darcy. Eu sou pastor da comunidade Batista Vida Nova em Jaraguá do Sul. Tenho o privilégio de estar casado há mais de 30 anos com aquela mulher maravilhosa, Tânia, que está em algum lugar por aí sentada. Cadê a minha esposa? Ah, está ali. Nós temos 3 filhos, os 3 filhos casados. O Johan de 30 anos, a Stephanie de 28 e a Jennifer de 25. Temos uma neta chamada Júlia. Eu sou catarinense, a Tânia é de Jundiaí, de São Paulo. E estudei na Faculdade Metodista de São Paulo, me formei no Seminário Teológico de lá. Fiz o meu mestrado em 2001 em Curitiba. E estou no Ministério Pastoral, nós estamos no Ministério Pastoral há mais de 32 anos. Ou seja, alguns de vocês talvez não tenham nem nascido ainda, né? Nossa igreja tem uma proposta ministerial focada em missões, assim também a nossa igreja aqui em Balneário Camboriú, nossa filha, né, pastor Ciro, Leila, esse pessoal maravilhoso aqui. Vocês são um povo extraordinário, né? Amo estar com vocês, nós amamos estar com vocês. Glória a Deus por isso. E no nosso ministério tenho procurado trabalhar mais na área de ensino. Minha esposa é psicóloga há muitos anos. A gente procura focar no ministério voltado no cuidado de pessoas, especialmente na educação. Tenho tido o privilégio de escrever alguns livros, tenho 12 livros publicados, vocês devem conhecer alguns deles. O último saiu agora, é o Quiz. Receberam, né, pastor? Amém? Tem uma Mercedes lá fora, uma Mercedes, que está com... Placa 7420. 7420, a placa que está com alarme disparado. Alguém passou por ela, encostou. Se ele não quiser fazer depois o sorteio dela, a gente está até com os números aqui. Por favor. Bom, hoje eu quero falar, me pediram para falar com vocês sobre casamento e eu tenho 1 hora para falar com vocês. 1 hora! Gente, isso é muito tempo! Mas eu quero falar sobre as diferenças entre o homem e a mulher. Pode ser? Pode. Amém? Que na verdade é ali que residem os nossos grandes dilemas, as nossas grandes brigas, né? As nossas discussões. Esses dias eu estive pensando assim, se você perguntar para uma mulher, qual que é o homem ideal? Sério, perguntar para uma mulher, qual que é o homem ideal? O que se idealiza como o homem perfeito? E ela começa a falar, e eu começo a pensar, ela está descrevendo outra mulher. Não é possível. Eu quero dizer para as irmãs aqui hoje à noite, em favor dos homens, que nós os homens são homens. Nós não somos tarados, não somos pervertidos, não somos confusos, não somos defeituosos, nós somos apenas homens. Presta atenção, simplesmente homens. Eu vou até soletrar. S-E-X-O. Simples. Eu não entendo porque insiste em entender a gente diferente do que a gente é. Mas, falando sobre essa questão de homens, mulheres, as diferenças de pensar, de imaginar, de idealizar o casamento e essas coisas, eu primeiro preciso usar o texto bíblico, né? Porque senão é coisa de crente, né?
Não é verdade? Olha, em primeiro lugar, tem gente que pensa, poxa, o casamento não precisaria ter problemas. Na verdade, o casamento não deveria ter problemas, porque nós somos cristãos, nós cremos em Jesus. Mas vou dizer, existe um texto da Bíblia, de fato, que diz que no casamento não é necessário haver problemas. Ou seja, não é preciso ter problemas no casamento. Sabia disso? Está lá em 1 Coríntios 7:1, em que o apóstolo Paulo aconselha assim: é melhor que o homem não case. Aí não vai ter problema. Sério? Quer evitar problemas no casamento? Aí chega às vezes aquela irmã preocupada: pastor, meu casamento não está bem, meu casamento está com problemas, estou com tantas dificuldades, pastor, está uma luta meu casamento. Diz: e daí, irmã? Mas como? Está cheio de problema. Mas e daí, irmã? É normal. Todo casamento tem dificuldades. Olha, eu falei que ia usar um texto bíblico, né? Então tá, Provérbios 14:1 diz o seguinte, ó. Provérbios 14:1. 14:4, aliás. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Olha, gente, imagina um estábulo bonitinho, limpinho, você limpou de manhã, você traz o boi lá para dentro para guardar ele. Olha, eu vou dizer uma coisa: no final do dia tá cheio de cocô, não tá? Se você não quer cocô, se você não quer que fica cheirando a cocô, você não pode ter um boi. Porque se você comprar um boi, vai ter o número 2 lá. E todo dia tem que limpar. Todo dia ele vai fazer sujeira. Todo dia ele vai te dar trabalho. Você vai retornar ao mesmo lugar para limpar. Então você já está imaginando um casamento, né? Se você quisesse evitar alguns problemas do casamento, que estão especialmente relacionados com o teu cônjuge, então era melhor não casar, né? Só que tem um problema também, que o texto diz que se houver bois, o celeiro, ele vai precisar ser limpo. Mas, diz ele, pela força do boi, há abundância de colheitas. Então o boi pode dar trabalho, mas existem muitos benefícios que você obtém dele. E nesse caso eu não estou falando do homem, tá? Por favor. Estou falando do relacionamento. A gente entende o seguinte, amados. Uma pesquisa que foi feita na Pensilvânia. Primeiro, pessoas casadas são mais felizes. Pessoas casadas têm o melhor sexo. É verdade. Sem culpa, sem medo, sem pressa, sem estresse, sem custos. Alguns sim. Vou falar sobre isso depois. Terceiro, casados têm a maior longevidade de vida. Mais felizes, mais longevidade, melhor sexo, enriquecem muito mais do que solteiros. São todos benefícios do casamento. E o quinto dele, casados são mais estáveis emocionalmente.
Não é uma coisa boa o casamento? Casamento é uma bênção. Deus instituiu o casamento exatamente pensando no nosso cuidado pessoal. Portanto, a esposa, o marido, podem ser uma grande bênção um para o outro. Amém? Amém. Bom, deixa eu falar sobre a diferença dos dois agora. Será que dá para caminhar aqui? Dá, né? Aqui temos o cavaleiro e a senhora. Gente, essa ilustração que eu vou usar agora, eu a ouvi pela primeira vez há mais ou menos 35 anos atrás. Eu estava num congresso de pastores em Águas de Lindóia, eu ainda era seminarista na época, e falou-se pela primeira vez desse conceito, a diferença entre o cérebro da mulher e o cérebro do homem. E pasme, há diferença mesmo. Incrível. São duas cabeças pensantes totalmente diferentes. Eu não entendo como que o casamento é uma instituição que dá certo. Seguinte, aquele preletor norte-americano, ele usou o exemplo dizendo que a cabeça do homem, o cérebro do homem, ele é formado por várias caixinhas. Um monte de caixinha. Todas as caixinhas separadas umas das outras. Caixinhas que não se conectam entre si. E aí ele tem a caixinha do trabalho, a caixinha do carro, a caixinha do som, a caixinha de pescar, se ele pedala, a caixinha de pedalar, a caixinha do cartão de crédito, a caixinha de assistir TV. Ele tem várias caixinhas. E elas são, como eu disse, não se tocam. Por exemplo, quando o homem vai falar de um assunto, ele vai falar daquele assunto. Imagina a esposa chegando para ele e dizer assim: querido, precisamos discutir a situação. Quando a mulher diz isso, meio dá um gelo na gente. É sério. Marido, precisamos conversar. Meu Deus. A primeira coisa que a gente pensa é: onde que eu pisei na bola? O que eu fiz? E ela diz: vamos conversar. E aí a primeira coisa que o marido faz é ficar em alerta. Vai ficar em alerta. Aí vem bomba. Será que tem uma porta de saída para fugir rapidinho? A mulher, ela pode falar sobre 2, 3, 4 assuntos ao mesmo tempo, ideias diferentes, construir os pensamentos, já vamos ver nisso. Mas se você for falar com o homem, você precisa entender, irmã, que o seu marido vai tratar de um assunto por vez. Se for falar do cartão de crédito, ele vai lá na caixinha do cartão de crédito, procura ela e vai trazer ela. Porque o assunto agora vai ser cartão de crédito. Então vai ficar naquele tema. E se for trocar de tema, tem que avisar às vezes. Porque daí tem que desatualizar aquela e fazer um backup e procurar lá onde que está no HD externo aquele assunto da caixinha. Então ele vai falar um assunto por vez. Vou voltar nisso. Mas a mulher não. A mulher não tem caixinhas. Segundo o exemplo dele, a mulher tem um monte de fio. E é um emaranhado de fio que liga para cá, liga na frente, liga para trás, liga no fundo. E é fio que vem e vai, fios em efervescência. E vai, sabe, aqueles fios vão todos emaranhados e funcionam o tempo todo em alta velocidade, como se tivesse cabo de fibra ótica lá dentro.
totalmente ligadas, acesas. E por isso que elas conseguem falar de tantos assuntos ao mesmo tempo. E são capazes de lembrar de coisas que a gente nem lembrava mais. Aquilo está aceso, trabalhando o tempo todo ali na sua mente. A gente às vezes precisa, para tentar lembrar alguma coisa, parar, esperar, buscar. E demora às vezes para vir a caixinha daquele assunto, daquela época pré-histórica na nossa vida. Mas elas vão. Elas trazem à tona as coisas que a gente jurava que já tinha apagado em algum momento da vida delas. E é engraçado, né? Quando Deus nos criou, Ele não nos criou como as mulheres. As mulheres são como aqueles computadores multifuncionais que vêm com memória extra, sabe? E a gente não, os homens, normalmente vemos como... Obrigado, pode deixar ali, filho, obrigado. Ok, melhor ainda. Isso. A gente foi criado com Deus com aquela memória básica, sabe, do computador. Respirar, comer, discutir o assunto na hora. Está suficiente. Quer ver um exemplo? O homem está lá com o controle remoto na frente da TV. Muda de canal. Muda de canal. Não são todos os homens assim, nem todas as mulheres assim, né? Muda de canal. A mulher senta do lado. O que você está vendo? Muda de canal. Lembra-se que está na caixinha agora de mudar o canal. Muda de canal. E ela está do lado. Já está começando a ficar irritada. O que você está assistindo aí afinal? Ele nem ouviu ela porque está na caixinha do canal. Está trocando de canal. Hã? O que você está assistindo? Nada. Elas não conseguem entender que os homens, de todas as caixinhas que possuem, eles têm a caixinha do nada. E a caixinha do nada é a nossa caixinha predileta. As mulheres não conseguem entender como um homem vai lá na beira do rio, do mar, vai pescar. E fica lá. Como é que aguenta ficar assim? É que ele entra na caixinha do nada. É quando ele está lá sentado no sofá, quietinho, a esposa chega e diz: o que você está pensando, meu bem? Nada. Está me traindo nesse pensamento aí. Com certeza está pensando em outra. Não, eu juro, estou pensando em nada. As mulheres não têm a caixinha do nada. Elas sempre estão pensando em alguma coisa, sempre está acontecendo alguma coisa, sempre está ali, né? Está aí fervendo alguma coisa. Meu bem, deixa eu entrar na caixinha do nada. Não, aqui não entra não. O homem não deixa a mulher entrar na caixinha do nada. Não deixa, porque se a mulher entrar na caixinha do nada, ela já chega, dá uma olhada, aqui vai bem um vaso de flor. Aqui vai uma cortina. Ah, o tapetinho com a mesinha aqui de canto com flor. Ah, o homem não deixa entrar na caixinha do nada, não. Mas é difícil perceber que, na verdade, os dois funcionam assim. Quer ver um negócio? As mulheres, se quiserem falar uma coisa importante para o seu marido, por exemplo, dar um recado. Ele está lendo o jornal. Ele está lendo o jornal. Então ele está onde? Na caixinha
do jornal. Tá lá, caixinha do jornal, tá lendo o jornal. Ela disse, querido, por favor, você passa depois, vai ter a apresentação do bebê, do nosso sobrinho no culto. Você, por favor, passa lá na loja e pega o presente que eu já comprei, está lá separado, você passa pelo caminho, pega o presente. A esposa fala para ele, e está lá com o jornal. Gente, sinceramente, ele faz assim, tá bom, tá certo, beleza. Você entendeu o que eu disse? Ela já está sacando. Não, entendi, tá bom. Chega à noite, por evento, a esposa toda trocada diz, aí, pegou o negócio? Peguei o quê? Não, mas você ficou de buscar lá, lembra que eu te falei? Não falou não. Você não falou. Falei sim, você estava lendo o jornal. Não falou não. As irmãs precisam entender o seguinte, que os homens, quando eles estão focados em algo, estão focados naquilo. Estão na caixinha do jornal agora. Não dá para misturar duas caixinhas não. Isso é do diabo. Sério. Isso traz muita confusão. Claro que existem homens que são capazes de fazer 3, 4 atividades simultaneamente. São multitarefas, assim como a maioria das mulheres, embora que não todas as mulheres também sejam multitarefas. Se você, mulher, quiser passar um recado importante para o seu marido, você precisa chamar a atenção dele, olhar no olho dele e perguntar, você está vendo meus olhos aqui, meu bem? Tem que tirar ele da caixinha do nada e dizer, olha, você, por favor, lembre de pegar isso. O mais legal de tudo, que nós, homens, somos capazes de olhar nos olhos, ouvir falar e pensar no resultado do jogo de futebol do Brasil. Então a mulher às vezes precisa perguntar para o seu marido, ele repetiu o que você disse para ele fazer. Não é porque ele é ruim, que ele é burro, que ele é... Não. É porque o cérebro do homem trabalha numa frequência, de uma maneira totalmente diferente da mulher. Totalmente. O que eu acho legal é que a caixinha do nada consegue irritar as mulheres de uma maneira impressionante. Não é verdade? Seja sincero. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando vocês se casaram, o que foi que atraiu você no seu cônjuge? Foram exatamente essas grandes diferenças. Porque senão você não teria casado com a pessoa com quem você está hoje. O grande dilema é que essas grandes diferenças depois podem se tornar um dilema no relacionamento. Por isso que a gente tem que aprender a viver o ajustamento, onde um não busca com que o outro faça feliz, mas que o cônjuge se dispõe a fazer feliz a pessoa com quem ele se casou. O problema é que nós estamos errados, imaginando que nós buscamos a felicidade no casamento. Na verdade, a gente nunca irá encontrar a felicidade no casamento. Assim como nunca encontrará felicidade no emprego, numa pós-graduação, numa viagem dos sonhos, na compra, na aquisição do carro que você tanto quis. Porque a felicidade é um estado em que a gente desfruta o momento. Não existe felicidade no sentido de que uma emoção contínua e constante de euforia, de bom-estar, de bom prazer na nossa vida.
Nós não nos casamos para sermos felizes. Casamos para fazer com que a outra pessoa seja feliz com a gente. O grande dilema é que somos extremamente egoístas e queremos que as pessoas exatamente façam o que nós queremos. Pronto, já dei o sermão. Cansados já, gente? Se você fiz uma pequena anotaçãozinha aqui, ó. Algumas pequenas, né? Para não esquecer. Mas é a diferença do cérebro, como funciona entre homem e mulher. Eu vou mostrar de uma maneira bem simples, através de umas palavras. Quer ver? A primeira palavra que eu quero usar é essa. 5 minutos. Quando se fala para o homem assim, quando o homem fala assim, querida, 5 minutos, estou pronto. 5 minutos está resolvido. Normalmente, 5 minutos está feito. Agora, 5 minutos para a senhora. Querido, 5 minutos eu estou pronta. Querida, está pronta? Já deu 10 minutos. Mais 5 minutos, querida. Mais 5 minutos. Deu para perceber, né? Quer ver uma outra palavra que eu anotei aqui? Nada. Quando a esposa chega para o marido e diz assim, o que você tem, querido? Nada. Você tem alguma coisa? Não, não tem nada. É nada. Para os homens é simples, nada. Você chega para a mulher, olha para ela assim, já olha descuidado, o que você tem, amor? Nada. Você sai pro canto, pega o telefone. O João, o que é? Pô, me ajuda aqui. O que foi? Ela disse que não tinha nada. Como assim? Eu perguntei, o que você tem, mulher? Ela falou, nada. Ô, pastor Narciso, sai daí agora, dá tempo. Quer ver uma outra coisa? Vou usar a palavra suspiro. Estou ótimo. Estou feliz. Me sinto bem. Quando a mulher faz... Quando dá uma tremedeira... Uma outra palavra. Quando ela fala... Quando se fala para a esposa assim... Vai em frente. Está sendo delicado. Vai em frente. Por favor, faça. Por favor, fique à vontade. Mas quando a mulher fala assim, vai em frente. Começa a explicar essa coisa idiota que você fez agora, pô. Que rolo é esse aí, do seu celular aí? Rapaz, coisas diferentes. As mulheres, elas são muito pragmáticas em falar o que pensam, muito rápidas para verbalizar o que pensam. Aliás, elas são muito claras, obrigado irmão, para expressar o que vai aqui dentro. Mas os homens, nós homens normalmente não somos assim. Nós homens somos bastante seletivos, muito seletivos. A gente normalmente escolhe o que vai ouvir. Por isso que eu falei aquela hora para a esposa ser muito clara no que vai comunicar para o seu marido, para que ele não venha alegar que não sabia exatamente o que foi dito, que
a mensagem que foi passada. E pelo fato dos homens serem tão seletivos, eles também são muito práticos no que falam. Você pergunta para o homem: como é que foi seu dia? Foi bom. E o quê? Não, mas contem como é que foi seu dia. Foi bom. É que para o homem não tem assim a necessidade de, para ele o dia foi bom, foi ruim, foi mal, e às vezes fala alguma coisa que aconteceu, mas não se prende a esses detalhes, essas minúcias. Quer ver? Querido, a prima ligou? Ligou sim, meu amor, ligou. E aí, nasceu o bebê? Nasceu o bebê. Uhum. Ela ligou e disse que nasceu o bebê. Sim, sim. E nasceu o bebê. Mas como assim? É menino ou é menina? Hã? O quê? Menino? Não, é um bebê. Ué, é um bebê. Mas eu penso, quanto que pesou? Que horas foi o parto? Foi parto normal? Foi cesariana? Ele nasceu bonitinho, nasceu jogadinho? Ele está com... qual o tamanho dele? Quem esteve lá presente? Quem fez o parto? Não sei. Bastou, nasceu o bebê pronto. Mas as mulheres, elas têm essa necessidade de expor os seus sentimentos. Porque as mulheres falam com detalhes. Por que as mulheres têm a necessidade de falar com detalhes? Porque elas estão ligadas à emoção. E normalmente, tudo o que é emocional, o que está relacionado a experiências emocionais no ser humano, normalmente não são esquecidas. Os homens normalmente não atrelam todos os fatos e acontecimentos, sejam ruins ou bons, às suas emoções, mas à sua razão. Por isso que eles não se preocupam com tantos detalhes. Mas se a mulher vai a um jantar como esse hoje à noite e vai contar para uma amiga, ela esteve no local. E se ela esteve no local, ela sabe que tinha esses bonecos. Que boneco? Que boneco. Ela vai contar os detalhes. Ela vai saber exatamente qual era a posição da mesa, quem esteve sentado lá, quem falou com quem. Ela vai lembrar de qual foi o prato, qual foi o menu, vai falar tudo sobre o que aconteceu. Era o negócio. Mas para ele foi só um jantar. Foi bom. Você lembra que o pastor falou? Lembro. Mas você lembra? Lembro. Mas se você perguntar para ele... Diferenças. Legal, né? Legal. Deus nos fez assim. Totalmente diferentes. Lembre-se que o homem tem as caixinhas. Esqueci de dizer que lá no fundo, num canto mais escuro do cérebro, também tem a caixinha da sogra. Quando o homem está preocupado, ele entra na caixinha do nada e fica lá. A mulher fica irritada, porque o cérebro dela, o que está pegando, o que está acontecendo, eu preciso ajudar ele, eu preciso ouvir, ele precisa se expressar, ele precisa expor os seus sentimentos. E chega para o marido e diz assim: meu querido, o que está acontecendo? Está preocupado? Aconteceu algo? Não, nada. Fala, meu bem, o que foi? Nada. Mas você está com essa cara emburrada aqui, aconteceu um negócio, sim, o que foi? Me fala. Não foi nada, mulher. Ele está na caixinha do nada. Normalmente os homens, eles tendem
a reprimir os seus sentimentos e a trabalhá-los. O homem é como um guerreiro. Ele não fica expondo todos os seus problemas e sentimentos, porque é a maneira dele se proteger, se defender no campo de batalha. Racionalmente ele vai tentar buscar uma solução, e ele vai buscar o conselho de um outro homem, se ele entender que este outro homem é capaz de ouvi-lo em segredo, de ouvi-lo sem comprometê-lo, de ouvi-lo sendo um confidente confiável. Ele não abre o coração dele para qualquer pessoa, não. Então, a melhor coisa que a mulher ou a irmã poderia fazer para ajudar o homem nesse momento é afastar-se dele, deixar ele sozinho, deixar ele trabalhar sozinho. Ele vai te procurar para conversar com você, pode ter certeza, ou talvez não. Já os sentimentos das mulheres são diferentes, elas se expõem, elas falam, tem uma coisa incomodando, já chega, o marido chega, e elas... Por quê? Porque o homem, quando trabalha a razão, a mulher trabalha as emoções, os sentimentos. Então os sentimentos vão expondo, vão sendo expostos pela fala. E é por isso que o marido precisa entender que a mulher não fala muito, é que ela é totalmente diferente de si, e ela tem a necessidade de expor os seus sentimentos. Na verdade, as mulheres não buscam soluções dos maridos, elas buscam ouvidos. E aí nós, homens, somos bons, vamos ouvi-las. Nós que amamos as esposas, vamos ouvi-las. O importante é ficar fazendo assim. Entendi. O que você pensa sobre isso? Só vai, você não precisa achar uma saída para ela. Você não precisa tentar descobrir a forma para resolver o problema, mas só ouvi-la. Sei. Entendi. E deixa falar, e deixa falar, e deixa falar. Eu sei, a gente não aguenta. Eu sei, a gente não tem muita paciência, não. Às vezes a esposa não trabalha naquele primeiro momento o problema, e volta a segunda, e a terceira vez. Porque se você não ouvir ela, o cabeleireiro dela vai ouvir, o manicure dela vai ouvir, as vizinhas vão ouvir, porque ela tem que ter alguém para falar. Sacou, né? As irmãs não fazem isso, elas sempre buscam bons conselhos. Aliás, eu queria dizer para as irmãs aqui o seguinte, amadas: não conte os seus problemas para qualquer pessoa na igreja, nem para ninguém. Não conte os seus problemas para a primeira pessoa que queira ouvir você. Tem irmãs que às vezes atolam o seu casamento em problemas mais graves ainda por criarem fofoca. Elas mesmas. Porque elas vão falar com as pessoas erradas, vão expor seus problemas para as pessoas erradas. Sabe, se tiver alguém que deve ouvir os problemas da sua vida, do seu casamento, são os seus pastores, são os seus líderes, são pessoas que foram separadas com Deus, que têm a habilidade de saber separar o emocional do racional e o espiritual. Ou ainda tem uma amiga confidente, mas uma amiga confidente que não ouça o que você quer ouvir e nem fale o que você quer saber dela. Tenha sempre uma amiga confidente que seja capaz de apontar para você os seus erros, os nossos erros. Eles vão nos ajudar. Certo, gente? Eu acho muito interessante uma palestra que a pastora Tânia dá a respeito daquela mulher, a Sulamita, o filho dela, que ela recebeu como bênção de Deus, lembra? Porque era estéril, o profeta orou por ela, ela engravidou, aquele filho morreu tragicamente. Ela toma o filho morto, coloca em cima de um burrinho e vai em direção ao profeta. E o profeta já sabe que ela vem, sabe o que ele faz? Manda Geazi na frente. O servo chega diante da mulher e pergunta para ela, para a mulher: vai tudo bem contigo e com a tua casa? E sabe o que ela responde? O filho está morto. Sabe o que ela responde? Vai tudo bem na minha casa e comigo. E ela estava arrebentada,
e filho morto em cima ali, ó. Sabe por que ela falou isso? Porque ela aprendeu cedo o segredo de uma mulher sábia, de um homem sábio. Não fica falando teus problemas para qualquer um. Fale com a pessoa certa. Ela chegou até o profeta e ela disse: aqui está meu filho. Você me deu ele e me tirou? E o profeta, que tinha a resposta de Deus, ressuscitou ele. Não é legal essa história? Nós estávamos falando de quem mesmo? Então, é importante que os homens ouçam as mulheres, e as mulheres entendam a escolha da solidão. Evidentemente, as mulheres vão falar mais que os homens. Uma estatística diz que as mulheres falam 20.000 palavras por dia. Os homens, 10.000. É claro, elas vão dizer: tem que falar o dobro porque vocês não ouvem mesmo. Tem que ficar repetindo o que vocês têm. Mas as mulheres têm essa habilidade de comunicação, essa habilidade de falar. E essa habilidade de falar, às vezes, pode ser um grande problema. Porque a mulher pode privar o homem de se expressar. As mulheres podem se tornar manipuladoras e controladoras. E aí o homem entra na caixinha do nada e pergunta por que está emburrado para ele. Ele não vai dizer porque está emburrado. Ele não diz. Só quando tiver com muita paciência, daí grita, né? Mas é porque às vezes a mulher não percebe o limite em que ela pode chegar nessa relação de valores. Mas deixa-me falar sobre um outro assunto. Que esse assunto é o que todos adoram falar. É sobre sexo. Quero dizer uma coisa para vocês, irmãs, com toda honestidade, tá? O seu marido prioritariamente não casou com você porque você era lindíssima. E você provavelmente era. A esposa era linda. Ela era maravilhosa. Era uma mulher extremamente inteligente. Isso foi muito importante para a minha vida. E era uma mulher muito temente a Deus. Sabia ouvir muito bem e se colocar na conversa muito bem. Era o que Deus queria para mim e era o que eu pedia a Deus. Só que eu não casei com ela prioritariamente porque ela era inteligente, bonita, amigável. E você, querida irmã, pode ter certeza que ele não casou, o seu marido não casou com você porque você tinha muito dinheiro. Ah, pode ter sim. Aí sim. Provavelmente não. Ele não casou porque você é uma excelente música, uma excelente poliglota. Mas ele casou com você porque você é mulher. Porque você tem algo que ele busca desesperadamente. Ó, eu não sou bom desenhista, tá? Assim tá bom. Eu queria dizer, e essa é uma grande verdade, que na verdade o homem, eles casam por causa do paraíso. O paraíso não é exatamente o mesmo pelo qual a mulher casa. A mulher, ela casa por causa do coração, das emoções. O homem não casa por causa do coração, ele casa por causa da perseguida. O foco do homem está aqui. Pode ter certeza. O foco da mulher está aqui.
Os homens não pensam em sexo o tempo todo, não. Quase o tempo todo. E não é porque eles sejam tarados. É porque eles têm uma coisa no corpo deles criado por Deus. É um hormônio chamado testosterona. A testosterona faz com que o homem, só de apertar a sua esposa, sinta o soldado batendo continência. Pode ter certeza. E sabe? Os homens pensam em sexo muito, muito, muito mais do que as mulheres. Elas não entendem isso. Não entendem. Agora que eu tenho toda a sua atenção, né? Uma coisa que as mulheres não percebem, por exemplo, é de madrugada. Ele acorda, bate do lado dela e fala aquela palavrinha famosa: querida, você está acordada? Não são todos, né? Mas por quê? Porque na verdade, à noite, o nível de testosterona do homem sobe muito. E de madrugada chega no mais alto. Por isso que o homem tem uma necessidade sexual. Por exemplo, quando o homem faz exercício físico pesado, o trabalho hormonal é alto. Por isso que quanto mais exercício, mais necessidade terá sexual. Não é porque ele é louquinho da cabeça, que ele é emocionalmente instável, porque ele tem essa necessidade. O grande dilema é que o relacionamento sexual para o homem é prazer e carne, mas para a cabeça da mulher não. O relacionamento sexual para a mulher é emocional. Aliás, tudo passa pelo viés da emoção. Por isso que as mulheres, para poderem liberar o paraíso, o homem precisa alcançar o coração dela. E os homens não entendem isso. Por isso que eu sugiro aos homens que precisem estar constantemente conquistando suas esposas. Constantemente precisam ser amorosos com as suas esposas. Leva ela mais vezes para o shopping center. Leva mais vezes ela para passear. Sabe? Sem exigir cobranças. E olha, não diz, eu estou te levando para passear, porque depois, né? Já estragou tudo. Deixa ela na ilusão, meu irmão. Vai iludindo ela. Vai comprando a esposa. Ô pastor, que é isso? Eu não sou prostituta? Irmã, deixa ele te comprar. Deixa ele te comprar. Ele é teu marido, ele é teu, é uma só carne. Lava a louça para ela, sempre sacudir. Varre o chão, passa um paninho na casa, faz umas surpresas, compra às vezes uma joiazinha, sem ser aniversário dela. No dia que você está muito, sabe, turbinado, compra umas flores. A primeira coisa que ela vai fazer, o que você quer em troca? Mas não importa, compra, lava, seja agradável, escuta ela, porque o caminho para o paraíso, passa por aqui, irmão. É certeza. Eu quero dizer uma coisa para as mulheres, embora que aqui já são todas casadas, evidentemente. Eu quero dizer que a mulher é otária em imaginar que ganha o homem para si, começando por aqui. Porque quando o homem consegue conquistar
a perseguida, não é outra coisa. Ele não quer mais isso aqui. Entendemos? Ele já tem o que ele quer. Ele já alcançou. Então, ele não precisa mais do resto. É por isso que a maioria dos relacionamentos quebrados não começaram com amor, carinho, paixão. Sabe, a entrega do coração um ao outro. Mas começou sem ter tempo para isso. Já começou com a paixão sexual. E agora, para quebrar isso é difícil. Porque o homem, ele foi condicionado no relacionamento inicial dele a passar pelo paraíso primeiro. E ele exige ele. Então, o homem, para alcançar a esposa para o relacionamento sexual, tem que passar pela afetividade. É pelo emocional. Enquanto que a mulher precisa entender que o homem precisa do relacionamento sexual. Por isso que ela também precisa entender e abrir espaço que às vezes não houve tempo para o romance todo. Mas que ele tem necessidades fisiológicas que precisam ser extravasadas. Porque as mulheres normalmente entendem que o amor é emocional. Os homens não entendem o amor como emocional. Sexual é o amor para eles. Quando a mulher nega o relacionamento sexual, a mulher está negando ele. O amor a ele. Por isso que a Bíblia diz que o homem não pode se negar à mulher e a mulher não pode se negar ao homem, porque são só uma só carne, para que não pequem. Entende essa troca perfeita do relacionamento sexual conjugal? Ele acontece assim. São cabeças totalmente diferentes, mas são assim. A mulher, não adianta você imaginar que o homem vai virar um ser emotivo, um Dom Juan, porque se for, é com outro objetivo. Certo, gente? Já estão cansados? Outra coisa que eu quero ainda dizer, amados, eu só falei meia hora, nem isso ainda. Homens sempre tiram, as mulheres sempre dão. Eu vou explicar o que significa isso. Os homens só fazem coisas em troca de algo. Ou você acha que todas as manhãs ele pega a marmita dele e vai para trabalhar de graça? Ah, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ir lá prestar serviço para o meu patrão, para a minha empresa, que eu amo ser escravo. Você acha que ele faz isso de graça? O homem não faz nada de graça. As mulheres gostam de presente. Os homens também. Mas as mulheres, elas gostam de abrir espaço, de serem mais generosas. É a coisa do afetivo, do emocional. Aí vai, contas do cartão de crédito. Eu nem lembro disso, amor. Eu posso até dizer pro marido, né? Brincadeira. Por exemplo, irmã, aquela lâmpada está queimada lá naquele quarto faz tempo, lembra? Ele não troca. Aquele gramado para cortar faz tempo para cortar, já tem aranha e tudo, ele não corta. E você diz, vai cortar grama, querido. Ele não vai. É difícil os homens fazerem uma coisa se não tiver nada em troca. Porque nós somos assim. Os homens, claro, fazem muitas tarefas abnegadamente. Mas normalmente eles foram criados para negociar. Querido, você já trocou a lâmpada? Ah, não troquei ainda não. 2 dias depois. Amor, você já trocou a lâmpada? Hã? Lâmpada? Que lâmpada? Aquela lâmpada que eu te disse lá que está queimada. Tá, depois eu troco. 2 semanas depois. Pelo amor de Deus, já pedi 10 vezes você trocar essa lâmpada. Você parece que é burro, não entende, não ouve, não escuta. Já te falei tantas vezes. Tá, eu mesmo tenho que trocar, é? Irmã, nunca mais vai funcionar.
As irmãs, já que são tão expansivas, tão sábias, deveriam mudar o discurso. Querida, você não trocou a lâmpada ainda? Não troquei. Ah, querido, você é um homem tão inteligente. Você é um homem tão... Eu admiro tanto você. Começa a elogiar ele. A lâmpada está trocadinha rapidinho. Se for para limpar a garagem, se é para fazer uma faxina na casa, se é para cortar grama que tá... Querido, ó, se você cortar grama hoje, eu te prometo fazer uma surpresinha à noite. Irmã, ele sai na hora para cortar grama e corta dele dos vizinhos também. Vai ficar tudo bonito ali na frente. Aquele escritor de Homens são de Marte, Mulheres de Vênus, John Gray, ele conta na vida dele uma história. Ele diz que a mulher dele queria ir na ópera. E tinha uma ópera importante lá nos Estados Unidos, em Nova York, passando, e era um show caríssimo. E ela falava para ele: querido, vamos na ópera. E ele: não gosta de ópera, é coisa de marica. Não, vamos na ópera. E ela insistindo, e ele: não vou à ópera, é coisa nenhuma, eu odeio ópera. O homem não gosta de ópera. Alguns gostam. Glória a Deus por isso. Tem bom gosto esses homens. E ela chegou o dia já da estreia, as amigas iam com os maridos, e ela sentou lá e disse assim no ouvido dele: ó, se você me levar na ópera, hoje à noite, quando a gente voltar, você não vai se arrepender. Comprou as entradas. Foram para a ópera. Quando chegaram em casa, entrou o carro na garagem, abaixou, ela já saiu do banco dela e foi para cima dele. E ali no carro mesmo, houve um namoro. Terminou, ele entrou na casa e perguntou para a esposa dele: querida, onde que eu compro a temporada toda? Simples, funcional, não é verdade? Gente, às vezes é preciso usar de uma barganha. Eu quero terminar com um último assunto, amados, rapidinho.